Boa tarde. Bom, meu nome é Omar de Matos, eu tenho 45 anos e fiz uma experiência muito interessante com Deus em 1994. Vou começar bem rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Em 1994, bem resumidamente, eu estava correndo de um couro que eu ia levar, porque eu tinha roubado uma roupa para comprar cocaína. Então estava correndo muito, muito mesmo. E só quem estava correndo atrás de mim é meu irmão, que é pastor da Assembleia de Deus. Ele queria me dar um couro, porque afinal de contas eu tinha roubado algo dele. Então eu entrei, detestava a igreja católica, mas aí eles estavam cantando uma música: eis que faço nova todas as coisas. Cantando essa música, quem sabe aí, né? Eu entrei e falei assim: baixou a igreja, a Assembleia de Deus da igreja católica agora, né? Meu irmão não vai entrar aqui nunca, a igreja católica. E lá eu tive uma experiência com Deus. Tive uma experiência profunda do amor de Deus. Está aqui o Hudson que pode confirmar isso, que veio logo depois. Uma experiência profunda que não tirou de mim um espinho que ainda trago até hoje, que é a homossexualidade. Tenho tendência à homossexualidade. E se você me perguntar, mas coitadinho, que luta, gente, que alegria poder estar aqui e dizer que é possível ser o improvável no meio das pessoas que pensam ao contrário daquilo que a igreja prega. Então, bem resumidamente, quero dizer a você, aquele dia eu tive um encontro com Deus, né? Eu virei um combatente da fé naquele dia. Eu era com 12 anos de idade, com 10 anos de idade, eu me prostituía na BR. Desde a infância fui abusado sexualmente, fui formado e catequizado pelos travestis, não sendo um deles, mas vivia no meio das prostitutas, vivia no meio daquele povo, mas não tinha ouvido falar de Deus, tinha ouvido falar que Ele era bom, mas eu não me relacionava com Ele. Então, eu tinha uma mentalidade de que o importante era viver livre dentro daquilo ali, que era uma fuga. Então fui crescendo e catequizado nesta realidade da homossexualidade, na prostituição a cada dia com um homem diferente. E aí eu me pergunto várias vezes, por que não tive AIDS, né? Porque a misericórdia de Deus me alcançou e Deus tinha um plano sobre essa situação. Tive um encontro com Deus, vim para a igreja católica, comecei a pregar a palavra de Deus, a cantar na igreja, e as pessoas começaram a perceber que tinha algo estranho ali. Como é que esse cara continua pregando, falando de Deus, mas sendo gay? Ele ainda é gay. E eu quero dizer a você que ninguém me obriga a viver essa realidade. A igreja não me obriga a viver a castidade. Não. E ninguém aqui é obrigado a viver a castidade. Nós somos convidados a viver isso. Eu cansei, gente, de ter que mentir para os outros. Gente, arrumaram uma namorada para mim em 1996, que a menina enfiava a língua na minha boca e eu tinha que sufocantemente beijar ali para provar para os outros que eu era macho. Quando na verdade eu não era. Então ela beijava a minha boca, molhava meus lábios, eu ia embora, meu Deus, que inferno é esse que eu estou vivendo. Né? Porque era pecado, era um inferno viver a homossexualidade. Eu queria esconder das pessoas isso, eu queria esconder mais de mim. Então era um sofrimento muito, muito ruim viver essa realidade. Então eu comecei o quê? Não tem condição, eu tenho que terminar com essa menina. Eu não vou conseguir fazer um filho nessa menina. Eu não vou conseguir casar com essa menina. O que eu vou arrumar na minha vida? Eu não gosto do negócio, não dá. Mas se eu, uma mulher, eu vou cair, o que eu vou fazer? E fui no congresso, chegando no congresso, o Elbert leu o catecismo e disse que o homossexual é chamado a viver a castidade. Se for cristão, ele deve unir o sofrimento dele à cruz de Cristo e ser fiel até o fim. Mas Jesus tinha me tocado muito antes disso. E eu entendi que eu precisava agora me tornar um combatente diferente. Eu precisava agora mudar toda a analogia, tudo aquilo que eu fui formado pelo mundo, eu precisava viver a diferença. E eu me apaixonei por Deus, gente. Eu fiquei doido de amor por Deus.
Eu fiquei tão louco de amor por Deus que as pessoas começaram a falar assim: ah, você é um ridículo, você está vivendo a castidade, vai ser feliz, vai fazer isso. E eu nunca disse: você tem que viver a castidade. Você que é homossexual, você tem que viver. Nem Jesus falou que você tem. Você é chamado. Mateus capítulo 16, versículo 24. Aquele que quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Aquele que chegou para ganhar já perdeu, mas aquele que perder para ganhar já é um vencedor, mesmo ainda que não tenha chegado até lá. Já se tornou um vencedor. Então, os anos se passaram. Depois, se vocês quiserem ver o testemunho completo, no YouTube está lá. O YouTube, eu acho que eu mudei ontem o nome, Omar Viva Cristo Rei também. E eu falo mais completo. Mas o que eu quero dizer e por que eu estou aqui? Porque nós estamos vivendo um tempo em que eles estão banalizando a vida dos heterossexuais. Você ser um heterossexual hoje assumido é vergonha, certo? É vergonhoso. Você não pode ser um hétero, você não pode ter uma família. Não, você tem que ser aquilo que o mundo, a ideologia do mundo prega para que você seja. E o nosso papel, o nosso objetivo aqui é justamente dizer a vocês que existe graça de Deus sobre o sim que você dá. Nós estamos aqui para justamente colocar no coração das pessoas que há possibilidades de uma mudança radical pela fé. E que eu mesmo tendo esse espinho, essa tendência à homossexualidade, eu não deixei de ser feliz. Muitos homens passaram pela minha vida. Muitos homens me seduziram e eu seduzia muitos. Mas chegou um tempo, e agora eu quero falar sem muita aquela coisinha de anjo, eu quero falar na humanidade mesmo. Eu era amado por muitos homens, mas me apaixonei por um outro, que mudou toda a minha história, que foi Jesus, que transformou a minha forma de pensar e de ver as coisas. E muitos homossexuais me procuram: mas como é que você consegue empreender? Olha, se você tem um encontro, se você começa a ter um relacionamento com Jesus, você obtém a força que você precisa para prosseguir. Porque eu não posso exigir de um homossexual que ainda não teve esse encontro uma transformação radical. Eu não posso julgar aquele que não escolheu viver o que eu vivo. Mas eu posso dizer a você que quando esse homem te toca, sendo ele o único, nunca mais você vai precisar de homem algum para transformar seu coração, para preencher o vazio que só ele preenche. E nós vimos pregando isso já tem muitos anos, e depois da live com o Tiba, parece que estourou isso, e agora sim eu estou caminhando mais. Eu estou em lugares que eu nunca imaginei chegar. E as pessoas sempre chegam até mim dizendo: eu realmente sinto um vazio dentro de mim. Mas quando eu ouço você falar do que a igreja nos propõe a viver, eu sinto um alívio. Eu tenho conseguido viver. Muitos testemunhos chegam até mim dizendo: olha, eu tenho conseguido chegar até aqui. Os meninos sabem disso, né? A nossa luta, a dificuldade do o Yuri, o Hudson, o Wesley e todos os outros que estão aqui sabem da luta que é. Quantas vezes já partilhei com eles? Mas uma coisa eu vou dizer a vocês: é impossível viver sem que a igreja te... aquilo que eu aprendi com uma pessoa uma vez, vocês conhecem aquela pedra lisa que dá na cachoeira e ela se estaciona na beira? O processo para fazer com que essa pedra fique lisa é doloroso, porque ela é toda cheia de depressão em pontas. Mas ela vai descendo na correnteza e vai batendo uma na outra. Pá, pá. Ela vai batendo uma na outra, aí ela estaciona. E a água vai fazendo o resto do trabalho. A água vai passando e vai desgastando ela, vai formando ela, até ela se tornar uma pedra lisa. Eu cheguei na igreja cheio de depressão e pontas. Eu cheguei na igreja desigual, disforme, mas Deus tem me transformado. E não estou dizendo aqui que sou santo. Mas estou dizendo a você que Deus nos proporciona algo incrível.
Uma vez uma pessoa disse para mim assim, hoje ele não é mais católico. É um absurdo. Você tem que ser feliz. Você já está com 40. Eu estava com 40 anos quando ele me disse isso. Eu estou com 45. Estou lascado. Estou chegando lá. E ele disse assim, olha, você tem que deixar de ser idiota. Vai ser feliz. Vai arrumar um homem para você. Vai ser feliz. Olha, eu disse, você me dizendo isso. Porque ele queria dizer que o sexo é o princípio do relacionamento mais profundo. Eu disse para ele, não. Não é assim. Mas ele tentou suicídio uma vez. Mesmo estando casado. Ele é uma pessoa extremamente depressiva. E eu disse para ele, mas você é depressivo. Um cara tentou se matar uma vez. Você só olha para baixo. A cada dia que passa, a sua vida está pior. Está me dizendo que eu preciso ser feliz como você? Eu prefiro estar do jeito que eu estou. Porque as pessoas acham que ser feliz é fazer as suas vontades. É satisfazer os seus desejos. Mas quando a gente que é católico, é cristão, olha para esse crucifixo e começa a entender. Gente, quando Jesus morreu, ele não morreu para que nós não precisássemos mais morrer. Ele não sofreu para que nós não precisássemos mais sofrer. Ele morreu para que nós não morrêssemos eternamente. Mas queríamos passar pela dor, queríamos passar pelo sofrimento, isso é sem dúvida. Qual santo não sofreu? Meu irmão, não tem outro caminho para o cristão. Se você é um cristão que não consegue entender que precisa chegar ao céu com a sua cruz, fica difícil. Então eu comecei a enxergar que eu não preciso viver de qualquer jeito. Mas eu também não preciso achar que eu sou melhor do que o outro que não consegue viver isso. Porque são muitos anos, são 29 anos que eu estou na renovação carismática. 29 anos. E esses 29 anos, eu tive muitas quedas no início da minha caminhada. Muitas quedas. Desespero. Aquela dor latente. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Os meus amigos se casam. Já pensei isso, acho que já até partilhei com o Hudson isso. Pô, cara, às vezes eu penso assim, Duil não era casado, né? A gente era mais próximo, agora a gente mora longe. Assim, o Duil um dia vai casar. O Yuri vai casar. Esses meninos vão embora e eu vou continuar sozinho. Os meus amigos, é igual vampiro, né? Vampiro, todo mundo morre, ele sofre a morte de todo mundo, ele continua vivo pro resto da vida no inferno. Aí eu pensava assim, poxa vida, todo mundo vai embora e eu vou ter que refazer novas amizades. E Deus falou no meu coração assim, quando é que estando com fome eu não te alimentei nos momentos difíceis? Quando é que no desespero eu não te consolei? Quando é que nos momentos de dores, nas noites que você passou sentindo dor no peito, medo do futuro, eu não estive ali dizendo, eu te abastecerei. Eu sou aquele que vou te dar sustento. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito vem auxílio à minha fraqueza. Porque eu não sei, eu não tenho força suficiente sozinho. E Deus tem me sustentado. E isso é maturidade. A gente vai criando uma maturidade. A gente vai abraçando algo diferente. Que quando a gente percebe, a gente, poxa, cheguei, cara. E para chegar até o céu, você precisa cortar. Você precisa eliminar totalmente aquilo que te prende aqui. Né? É aquele negócio. Não dá para viver de qualquer jeito numa igreja que já tem uma forma preparada. Né? Quem sabe fazer pudim aí? Aprendi a fazer pudim, empolguei. Acho que todo dia eu tinha que fazer pudim. E o pudim, ele tem uma forma redonda com um buraquinho no meio. E aí é a forma natural. É tipo isso. Aí Deus já tem uma forma perfeita. Agora o sabor, quem coloca é você. É você quem vai decidir. É você quem vai nutrir. É você que vai saber a quantidade de açúcar, a quantidade do tempero ideal para ele ficar. Deus não vai mexer nisso. A mudança depende de você. A transformação intelectual depende daquilo que você quer buscar. E aonde você quer chegar. E se você quer chegar até o céu, se você quer chegar a ser um combatente da verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor, é preciso que você entenda que morrer para nós precisa ser Cristo. Aliás,
É isso mesmo? Morrer pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Todo mundo canta isso, né? O Bernardo que perguntou, né? Que todo mundo quer ir pro céu. Quem quer morrer? Aí todo mundo, ninguém levanta. Quem quer ir pro céu? Todo mundo levanta a mão. Quer ir pro céu? Vai ter que morrer para suas vontades. Quer entrar no reino de Deus? Vai ter que renunciar às suas vontades. Porque Deus não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa para que você chegue aonde você quer chegar, que é o céu. Muito obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente é uma alegria assim, estar com o Omar do lado, exatamente porque a gente vê aqui de fato, quem conhece o Omar mais a fundo sabe da luta interior que é a dele, né? Então isso nos fortifica, né? Porque a gente vê nele essa busca pela retidão, pela santidade. Então obrigado, meu irmão. Tamo junto. Pessoal, então agora a gente vai dar início aqui. Cadê o resto da turma?